Quero começar falando de marco temporal. Parece uma novela interminável, né? O ministro Gilmar Mendes votou pela inconstitucionalidade da lei que trata do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Eu vou conversar com a Janaína Camilo porque o ministro votou pela conclusão de processos de demarcação e quer derrubar a tese de que haja a necessidade de que só apenas aqueles indígenas que estiverem no território até 1988, de fato, tenham acesso à demarcação, né, Jana? Explica tudo pra gente. Bem-vinda. Muito boa tarde para você, Evandro, para todo mundo. É isso mesmo, o ministro votou pela inconstitucionalidade da tese do marco temporal e, ao mesmo tempo, ele também votou pela homologação daquele acordo que foi feito entre todas as partes envolvidas no processo, que durante todo esse ano participaram de audiências de conciliação, e aí um desses pontos é essa questão de dar um prazo para a União concluir todos os processos de demarcação que já foram homologados pela Presidência da República. Esse prazo é de 10 anos. O ministro votou, então, para que em até 10 anos a União seja obrigada a concluir todos esses processos de demarcação. Segundo ele, ali para sanar, compensar ali os longos anos de espera por essas demarcações. Dentro desse acordo de homologação, tirando aí essa questão da inconstitucionalidade da tese, nesse acordo de homologação entre as partes, ele também votou para que os poceiros permaneçam nas terras até serem totalmente indenizados. Outra questão também, ele permite ali que as terras indígenas possam ser exploradas economicamente. Então, isso faz parte desse acordo que foi feito entre as partes envolvidas durante esse processo ali de audiência de conciliação, né? Que foi feita porque, só relembrando esse caso, Evandro, rapidamente, a tese do marco temporal, ela foi aprovada no Congresso Nacional ainda lá em 2023. O presidente Lula vetou, esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, mas o caso acabou sendo judicializado pelo STF, até porque anos antes o STF já tinha declarado inconstitucional haver uma tese de marco temporal, né? Um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Então, esse caso caiu nas mãos do ministro Gilmar Mendes, ele, na ocasião, suspendeu todos os processos que tratavam do tema e aí, então, marcou essa audiência de conciliação entre as partes envolvidas. E isso também está sendo votado nesse julgamento agora, que está acontecendo no plenário virtual. Lembrando que esse julgamento agora, como você disse, também está acontecendo num contexto novo, porque na semana passada o Senado aprovou a PEC, né, que inclui também uma PEC, que também inclui aí essa tese do marco temporal para ter uma garantia ali mais fixa com relação a que esse caso não seja judicializado novamente. Enfim, nesse voto de hoje do ministro Gilmar Mendes, declarando inconstitucional a tese do marco temporal, ele disse o seguinte, ele disse que estabelecer uma data para dizer o que pode ser demarcado e o que não pode ser demarcado não resolve conflitos de terra no país e não assegura também, não garante segurança jurídica. Foi o voto do ministro e aí ele disse o seguinte, que nossa sociedade, o que o ministro escreveu no voto, Evandro, abre aspas, nossa sociedade não pode conviver com chagas abertas séculos atrás que ainda dependem de solução nos dias de hoje. Só relembrando, a tese do marco temporal para demarcação seria o que pode ser demarcado, só o que estava sendo ocupado, as terras ainda já sendo ocupadas até a data da promulgação da Constituição, que foi no dia 5 de outubro de 1988. Esse julgamento acontece no plenário virtual do STF, então o primeiro voto foi dado do ministro Gilmar Mendes, já tem mais um voto acompanhando o voto do ministro Gilmar Mendes, que é do ministro Flávio Dino. Como acontece no plenário virtual, tem um período de dias, né, para que esse julgamento seja concluído. Ele vai ser concluído até o dia 18. Então, todos os ministros têm até o dia 18 próximo para apresentarem aí os seus votos. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Janaína Camilo. Um abraço para você. Eu já quero chamar aqui o nosso amigo Zé Maria Trindade. Zé, fiquei sabendo que é teu aniversário hoje, meu amigo. Eu não lido muito bem com o dia do meu aniversário, não. Fico meio deprimido. Me disseram que a minha mãe deve ter me batido quando eu era criança no dia do meu aniversário. Puxa vida! Quantos anos? Quantos anos, hein, seu Zé? 66. É tempo demais, mas é tempo bom demais também. Tempo bom demais e muito bem vivido, hein? Bom, independentemente de ser um dia um pouco depressivo ou não, seu Zé, eu quero dizer que você é muito importante aqui pra gente. Eu descobri que tem uma comunidade grande assim, viu? Tem mesmo, tem um monte de gente que não gosta de comemorar aniversário, mas eu quero dizer que você e a sua vida são importantes aqui pro nosso 3 em 1 e que a gente faz questão de comemorar junto contigo aqui nessa edição especial de segunda-feira, já começando assim, com tudo e
trazendo também os festejos dos 66 anos do seu Zé Maria Trindade, né, meu povo? Com certeza, né? Zé, parabéns. Pegue essa rota 66 que você vai até 100. Fala, seu Piperno. Parabéns a Maria, sempre sobretudo um repórter exemplar, porque não se faz bom jornalismo sem ótimos repórteres. Bruno Musa, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, lindo dia, Zé. Muita saúde para você, obrigado por tudo e parabéns. E vamos lá, seu Zé, já vamos então aproveitar esse dia especial para sugar o máximo das suas análises aí no nosso 3 em 1. E eu quero saber de você como avalia essa decisão do ministro Gilmar Mendes, que entra num novo embate com o Congresso Nacional, principalmente com uma frente parlamentar que é bastante forte no Congresso, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária. Fala aí, seu Zé. Olha, aproveitando exatamente dessa minha experiência e convivência, durante o processo constituinte, eu convivi com Ailton Krenar, um representante dos povos indígenas, que fez um trabalho muito bom, lobby, durante a Constituinte. Hoje ele é celebridade da Academia de Letras, enfim, mas é um defensor da sua etnia, Krenak, e um grande representante. E lá, durante a Constituinte, ele me disse o seguinte: olha, Zé Maria, o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido. Então é como se hoje, na Avenida Paulista, ele citou aqui a Esplanada dos Ministérios, eu vou citar a Avenida Paulista, descessem 3 naves espaciais, que eram as caravelas, né? E dissessem: olha, esse Deus seu não existe, toma aqui um chip para você adorar como seu Deus, escravizassem os índios, né? Nós hoje, e tomassem as suas mulheres. E aí, depois de 500 anos, eles estariam sentados numa mesa discutindo qual é a nossa terra. A gente tem que entender que foi isso realmente que aconteceu. Mas isso eu entendo que aconteceu lá atrás, há muito tempo. De lá para cá, o mundo mudou, nós mudamos. Hoje eu sou povo originário do Brasil. Meu pai é brasileiro, meu avô é brasileiro, meu bisavô é brasileiro. Então, eu sou o povo originário do Brasil. Hoje não dá mais para distinguir. Então, quando se diz hoje povo originário do Brasil, eu me incluo. E assim, patrimônio, um patrimônio que no passado era do meu avô, produtor de fumo lá no interior de Minas, e que era uma mercadoria muito, que era riqueza do Brasil, que está gravado nas nossas representações, e no brasão do Brasil tem a folha de fumo. Então, assim, eu não sou mais dono daquelas fazendas. Então, assim, o mundo mudou. E é preciso entender que os índios são povos originários, mas eu também, você e outros aí, também somos brasileiros, né? É uma nova situação. E colocar sem um marco regulatório para definir o que é ou não terra indígena é empurrar para o futuro, né, uma divergência e esse debate eterno, e colocando uns contra outros. Todos nós somos brasileiros. É só olhar o livro do Daci, A Formação do Povo Brasileiro, todos nós vamos entender a nossa riqueza de miscigenação. É uma riqueza, isso é uma dádiva que a gente tem que aproveitar e não ficar jogando uns contra outros. Abrir eternamente essa briga e essa possibilidade de tomar terra, de tomar propriedade, isso não é justo, porque a lei, a Constituição de 88 define muito bem o marco regulatório, mas de qualquer maneira agora a gente tem que repetir e falar o que é óbvio. Olha, o Fábio Piperno, o que mais incomoda a Frente Parlamentar da Agropecuária, eu até conversei com o deputado Pedro Lupion, que é o presidente da FPA, neste fim de semana, e ele menciona que houve uma decisão acachapante do Congresso Nacional no sentido da manutenção da demarcação das terras indígenas. Foram mais de 400 votos, se não me engano, à época, né? E mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal está querendo tomar para si uma, digamos, estratégia ou alternativa que caberia, mais uma vez, ao Congresso Nacional. E indo na contramão do que os parlamentares definiram por maioria, que é, sim, de que deveria haver uma demarcação de terra indígena a partir da Constituição de 1988. E o que o ministro Gilmar Mendes defende é que não dá para você estipular que somente indígenas que estavam na área até 1988 teriam esse direito, exatamente porque há uma dificuldade muito grande em se comprovar quando que os povos chegaram a esses locais, exatamente por falta de documentação e tudo mais que poderia servir como registro para se comprovar essa situação.
A questão é que, na visão da Frente Parlamentar da Agropecuária, isso gera uma insegurança jurídica gigantesca, principalmente por conta de áreas que, a partir de uma decisão como essa do ministro Gilmar Mendes, que pertencem hoje a produtores rurais e que, inclusive, recebem o beneficiamento por produtores rurais, de um dia para o outro podem não mais pertencer a eles. Como é que você avalia essa situação? Primeiro, em relação à posição da Frente Parlamentar da Agropecuária, eu gostaria de saber o seguinte: se por acaso áreas que foram tomadas, cercadas e hoje cultivadas por grileiros, elas têm que continuar com grileiros, ou se a disputa, ou, por exemplo, a expulsão deles, isso vai gerar instabilidade e insegurança jurídica. Se ela foi tomada de forma ilegal, eu não vejo como essas áreas tenham que necessariamente serem legalizadas em nome de uma pretensa segurança jurídica. Esse é um ponto. Segundo, eu acho que o marco temporal ele foi importantíssimo, fundamental, porque ele, de alguma forma, ele acabou instituindo uma formalização a muitas áreas, a uma situação que já era dada, já era fato em muitas áreas. Então, os povos originários que ocupavam determinadas áreas no momento da promulgação da Constituição, então, eles seriam automaticamente considerados proprietários e tal, usuários, daquelas áreas. Até aí, perfeito. Então, eu acho que reconheceu uma situação de fato, que passou a ser, então, uma situação de direito. A questão é que não foi resolvida a questão das áreas, dos terrenos em litígio, porque as partes litigantes não entravam em acordo, porque naquele momento já havia, por exemplo, área invadida. Área invadida, o invasor tomou conta e alguns povos foram expulsos de determinadas áreas. Então, há ainda essa questão ociosa, enfim, essa omissão, melhor dizendo. Se há essa omissão, eu acho que, nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes, ele dá um passo correto ao estipular, inclusive, um prazo para que isso tudo seja resolvido, seja sanado, porque não basta simplesmente conferir titulação a quem invadiu áreas um pouquinho antes lá da promulgação da Constituição. Eu quero saber de você que nos acompanha. Você concorda com a derrubada do marco temporal? Sim, garante o direito indígena? Não, afeta a propriedade rural? Ou o texto precisa ser reescrito? Participe da nossa enquete lá no YouTube e daqui a pouco a gente traz a sua opinião ao vivo no 3 em 1. Fala, Bruno Musa. Bom, eu vou muito na linha do que o Zé Maria falou. Parece que muitas coisas a gente fica preso ao passado e a gente precisa entender que as coisas elas vão alterando, vão mudando, o mundo vai mudando. Eu vou trazer uns números aqui que eles são um tanto quanto chocantes do ponto de vista de proporção. Ainda mais com mais variados e constantes problemas em crescimento que nós temos aqui no Brasil, que, veja, cada dia uma crise nova supera a crise anterior, quando a gente achava que era basicamente impossível. Vamos pegar os últimos censos aqui, então, do próprio IBGE, para não gerar qualquer tipo de questionamento, tá? Os dados oficiais constam mais ou menos 1,7 milhão de indígenas no Brasil. Isso representa por volta de 0,8% da população total. Então, 0,8% da população. E aí, quando você vai ver qual é o montante de terras demarcadas indígenas, um percentual da extensão territorial brasileira, os números variam um pouquinho das mais variadas fontes, mas vamos usar o do IBGE, que dá 14%. Então, nós estamos falando que 0,8% de pessoas que se declaram indígenas detêm 14% do território de extensão territorial. Essa proporção não faz muito sentido, ou melhor, não faz nenhum sentido. Ainda mais quando traz um ponto extremamente relevante, que foi o que você colocou, Evandro. Isso traz falta de segurança e de previsibilidade na propriedade privada. São pessoas que podem estar produzindo naquela região e que é importante não apenas para o seu sustento, mas, de repente, produzindo insumos e alimentos que contribuem para a balança comercial, para a balança de pagamentos, para a geração de emprego. Então, veja, passou da hora de nós entendermos que o mundo realmente mudou e olharmos, de fato, os números. Vale lembrar que grande parte das pessoas são muito mais atingidas, isso é normal, é do ser humano, pela emoção
do que pela razão. Mas quando nós olhamos isso, 0,8% da população, com 14% do território em extensão territorial, e muitas dessa terra são de outras pessoas hoje em dia, o que traria uma falta de previsibilidade, eu acho que a gente precisa trazer um senso mais crítico, óbvio, e um senso, digamos, mais pragmático nessa análise. Arremate, Gani. Olha só, Evandro, para refutar a tese da queda do marco temporal, eu vou usar o próprio argumento, aliás, diga-se de passagem, um excelente argumento do ministro Gilmar Mendes, só que de 2009. No julgamento da Raposa Serra do Sol, havia o que o Piperno trouxe aqui, toda uma questão relacionada aos litígios. Ainda havia áreas em litígios. E naquele momento foi pacificada essa questão porque houve um entendimento do próprio ministro Gilmar Mendes, à época, relator, se eu não me engano, de que deveria se reestabelecer, ou seja, reafirmar aquilo que foi dito na Constituição de 1988. E aí o argumento dele foi o seguinte: ora, em algum momento, até aqui, né, nesse estúdio, enfim, provavelmente passou um povo indígena. Então a gente não consegue delimitar, né, nem no tempo, nem no espaço, quando que um povo indígena ocupou determinada terra. Isso posto significa o seguinte: qualquer área, então, no Brasil está sujeita a um questionamento de que esta área pertenceu a um povo indígena no passado. Isso gera uma baita insegurança jurídica. Por conta disso, foi necessário reestabelecer um marco temporal, que foi o de 1988, e reafirmado em 2009, inclusive com voto favorável pelo marco temporal, pelo ministro Gilmar Mendes. E concordo absolutamente com o que o Musa falou agora. Ora, a gente está falando de 0,8% da população brasileira e que tem 14% do território nacional. É muita coisa. E significa que, se a gente não produzir nessas áreas, quem acaba sendo prejudicado, além da própria população brasileira, também são os povos indígenas, porque o mundo mudou e de alguma maneira, lógico, a gente deve preservar a cultura deles, mas eles também devem ser inseridos num contexto econômico atual. Tanto é que eles querem também uma melhoria da sua vida. Fala, Piper, assim, Sobre o argumento do 0,8% serem donos de 14%, eu queria lembrar o seguinte: quantos por cento das terras do Brasil tem os 0,8% maiores proprietários do país? Quanto, por exemplo, do PIB brasileiro tem 1% mais rico? Então, eu vejo os números. Então, é aí que está o negócio. Opa, porque é o seguinte, você sabe de uma coisa? Então eu vou te dar uma informação, Musa, que talvez você não tenha. Você sabia que o maior grileiro de terras do Brasil tem mais de 450 mil hectares, um estoque de 450 mil hectares? E aí que está o negócio. Quanto disso não foi tomado ilegalmente? Então, números a gente pode... Não, mas um erro não justifica o outro. O que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo é o seguinte: o fato de 0,8% dos brasileiros serem donos de 14% das terras também não é um erro. Ué, mas é um erro? Não é só... E outra coisa... Não é só terra rural. É porque nós temos uma cultura aqui errada de que só se preocupa com propriedade rural. Ninguém fala em reforma urbana, né? Porque a propriedade na área urbana ela é muito mais respeitada do que a área rural, mas a Constituição e as leis garantem. E veja bem, olha São Paulo, tanto de nome de índio que tem em bairros, em ruas. Isso aí também pode ser reivindicado. Não, aí que não é só na área rural. É aí que está a sutileza. Ninguém está defendendo novas reivindicações. Que algum cacique chega e fala: bom, olha, a Avenida Paulista já foi do meu povo em algum momento. Não. Mas abre o precedente. Não abre. Ué, foi o voto do ministro Gilmar Mendes em 2009, abrir esse precedente. O que se discute muito agora é que há litígios que já estão abertos
E eles não podem ser encerrados simplesmente porque eles não estão contemplados no marco temporal. Então, há briga, sim, por posse de terras, mas que já vem de décadas. Então, isso tem que ser resolvido. E não é apenas o marco temporal que vai ter o condão de dar uma solução para isso. O Bruno Musa, remate rapidinho para a gente poder seguir. Eu vi que você tentou se manifestar, não conseguiu, vai lá. Não, tranquilo, não, Pipera, eu não sabia desse número, interessante realmente, mas o ponto aqui que eu quero fazer o contraponto é sobre você trazer a distribuição, a má distribuição de renda que tem na sociedade brasileira, justificando esse tipo de ação. A má distribuição que a gente tem, a gente consegue ver através, por exemplo, do próprio Estado, distribuindo 53 mil funcionários públicos que ganham acima de 1 milhão, né? Toda a tomada deles por parte de impostos, a dívida crescente, que é um imposto perverso que acaba prejudicando aos mais pobres. Enfim, então acho que é uma discussão muito ampla e muito mais profunda do que simplesmente um dado numérico aqui ou acolá, né?